dia! Hoje é um dia muito especial. Vamos começar dando os parabéns para todas as mamães e papais também. Vocês são muito importantes para a gente. Então, vamos hoje ler mais algumas páginas do livro Ave Cristo. E desejando a todas as mamães do mundo muita paz, muita alegria. Ai, vamos pensar nas mamães, mandar muitas vibrações boas para elas, já que nesse dia muita gente vai estar longe da mamãe. Vamos à leitura de mais algumas páginas. Paramos na página 33. De espírito edificado pelas narrativas do velho gaulês, Varro tornou à casa. Regressava mais cedo e um só pensamento lhe absorvia agora a mente: apaziguar a alma inquieta da companheira, propiciando-lhe calma e alegria. Aproximou-se devagarinho, no intuito de surpreendê-la afetuoso. Atravessou o pequeno átrio, varou a porta semicerrada, mas diante de sua câmara de repouso, estacou intrigado. Ouviu vozes em diálogo aceso. Achava-se Opílio Vetúrio em seu quarto de dormir. Tentou compreender a tempestade moral que lhe amarfanhava o destino. Não supunha o homem para quem trabalhava capaz de atrair-lhe a esposa a semelhante procedimento. Opílio era primo de Cíntia e sempre fora percebido ali como irmão. Era 10 anos mais velho que ele, Varro, e enviuvara há algum tempo. Eliodora, a esposa morta, fora para Cíntia uma segunda mãe. Deixara 2 filhinhos, Helena e Galba, gêmeos infelizes, cujo nascimento ocasionara o falecimento da genitora, e que residiam com o pai, cercados de escravos devotadíssimos, em palacete magnífico, a ilustrar os brasões da família. Trabalhava para Vetúrio nas embarcações e morava numa vila que lhe pertencia. Achava-se lamentavelmente empenhado a ele, desde o casamento, por dívidas pesadas que se propunha resgatar honestamente, com o serviço pessoal respeitável. Sentindo que a cabeça se lhe transformara num vulcão de perguntas, Varro pensava: por que razão se entregava assim a esposa à aventura menos digna? Não era ele um companheiro leal, extremamente dedicado à felicidade dela e do filhinho? Ausentava-se comumente de Roma, guardando-nos no coração. Se as tentações de ordem inferior lhe assediavam o espírito durante as viagens habituais, Cíntia e Tassiano lhe eram a invariável defesa. Como ceder às sugestões da maldade quando se acreditava o arrimo único da mulher e do anjinho que lhe povoavam a alma de sacrificadas aspirações? E por que Vetúrio lhe compurcava assim o lar? Não se sentia na condição de um amigo convertido em devotado servidor? Quantas vezes, em portos distantes, era convidado ao ganho fácil e renunciava a qualquer vantagem econômica de procedência duvidosa, atento às responsabilidades que ligavam ao primo de sua mulher. Em quantas ocasiões, constrangido pela gratidão,
era obrigado a esquecer possibilidades seguras de melhoria da sorte simplesmente por notarem Opílio não somente o patrono de seu pão matinal, mas também o companheiro, credor de seu mais amplo reconhecimento. Angustiado e abatido, considerava consigo mesmo dentro do aflitivo minuto. Se Cíntia amava o primo, por que desposar a ele? Se ambos haviam recebido uma bênção do céu com a chegada do filhinho, como repudiar os laços conjugais se Tassiano era sua melhor esperança de homem de bem? Semi-alucinado, passou a refletir contra a própria argumentação. E se estivesse prejulgando? E se Opílio Vetúrio ali estivesse em missão de auxílio, atendendo à solicitação da própria Cíntia? Era necessário, pois, acalmar a mente inquieta e ouvir com isenção de ânimo. Colocou a destra sobre o coração opreso e escutou. Nunca te habituarás aos devaneios de Varro, dizia Vetúrio, senhor de si. É inútil qualquer tentativa. Quem sabe, aventurou a prima, preocupada. Espero deixará ele algum dia a odiosa convivência dos cristãos. Nunca! Exclamou o interlocutor, rindo francamente. Não há notícia de pessoas que se voltassem inteiramente à razão depois de ameietadas nessa praga. Eles achavam que ser cristão era uma praga. Ainda mesmo quando parecem trair os votos com temor das autoridades à frente de nossos deuses. Voltam mais tarde ao encantamento, tendo acompanhado vários processos de recuperação desses loucos. Dir-se-ia sofrerem terrível obsessão pelo sofrimento. Pancadas, cordas, feras, cruzes, fogueiras, degolamentos, tudo é pouco para diminuir a volúpia com que se entrega a dor. Realmente estou farta, suspirou a jovem senhora, baixando o tom de voz. Evidenciado a segurança dos laços afetivos que já lhe prendiam o espírito à dona da casa, Opílio acentuou decidido. Ainda mesmo que Varro alterasse as próprias opiniões, não conseguirias modificar a nossa posição. Pertencemo-nos mutuamente. Há 6 meses és minha. E que diferença faz? Sarcástico observou. Acaso teu marido disputa a mulher? Acha-se demasiadamente interessado no reino dos anjos? Não admito. Sinceramente, esteja à altura de tua expectativa. Por Júpiter, todos os meus conhecidos que se renderam à mistificação Nazarena afastaram-se da vida. Varro falar-te-á do paraíso dos judeus, repleto de patriarcas imundos, em vez de conversar contigo sobre os nossos jogos. E garanto que se desejares uma excursão alegre, mais que natural em teu gosto feminino, conduzir-te-á sem dúvida a algum cemitério isolado, exigindo que te regozijes ao lado de ossos podres. Uma gargalhada irônica fechou-lhe a frase, mas notando provavelmente algum gesto inesperado na prima, prosseguiu. Além disso, precisas considerar que teu marido não passa de meu cliente. Nota do autor, vamos lá. Cliente, pessoa pobre entre os antigos romanos que se valia dos favores de um amigo rico. Interessante. Que eles consideravam cliente, uma pessoa pobre.
Tem tudo e nada tem, mas por ser Apis, não lhe vejo qualidades para cercá-lo de favores. Sabes que te amo, Cíntia. Não ignoras que te queira em silêncio, desde o primeiro instante que te conheci, jovem e formosa. Nunca teria preferido Eliodora se os serviços de César não me tivessem mantido na Acaia de tanto tempo. Não sei o que é Acaia está em maiúsculo. Quando te encontrei enamorada de Varro, senti uma tormenta no coração. Fiz tudo por tua felicidade. Inclinei as simpatias de minha mulher em teu favor, cerquei-te de mimos, ofereci-te uma residência digna de teus dotes, para que jamais te confundisses com as mulheres miseráveis que a privação compele à velhice precoce, e por ti superei até mesmo o esposo que te acompanhas, incapaz de compreender-te, coração. Que farás de mim agora, viúva e triste quanto estou? Nunca proporcionei a Eliodora, depois de reencontrar-te, senão a estima respeitosa de que se fazia credora pela virtude irrepreensível. Nossos escravos sabem que te pertenço. Messênio, meu velho pajem, veio trazer-me a notícia de que meus servos acreditavam Eliodora envenenada por mim para que lhe tomasse o lugar. E realmente, que mãe mais honrada e carinhosa podia encontrar para meus filhos? Resolve, pois, uma palavra tua bastará. E meu esposo? Indagou Cíntia, com indeprimível temor na sua voz. Houve um silêncio expressivo, dentro do qual Vetúrio parecia meditar intencionalmente, expressando-se logo após: pretendo oferecer ao teu esposo a quitação de todos os débitos. Além disso, posso ampará-lo noutros setores da vida imperial. A distância de nós conseguiria dar expressão aos próprios ideais. Temo por ele, as autoridades não perdoam. Daqueles cuja intimidade desfrutamos, vários têm sido presos, castigados ou mortos. Aulo Macrino e 2 filhos foram encarcerados. Cláudia Sestina, olha o nome da mulher, Cláudia Sestina, por todos os títulos venerável, apareceu assassinada em sua chácara. Sofrônio Calvo teve os bens confiscados e foi apedrejado no fórum. Teu marido poderia dar vazão aos sentimentos dele onde quisesse, menos aqui. Mas que seria feito de Tassiano se atingíssemos uma solução favorável? Ora, aventou o interlocutor como um homem não habituado a ponderar obstáculos. Meus filhinhos estão na idade do teu. Cresceria ao lado de Helena e de Galba, na melhor ambientação. Não podemos esquecer igualmente que a minha herdade em Leão, herdade eu não sei o que é, necessita de alguém. Alésio e Pontimiana, meus administradores, sempre reclamam a presença de pelo menos um dos meus familiares. Dentro de alguns anos, o pequenininho Tassiano poderia transferir-se para a Gália e assumir em nossa propriedade a posição que lhe compete. Viria a Roma tanto quanto desejasse e desenvolveria a personalidade em ambiente diverso, sem qualquer ligação com a influência paterna. Nesse ponto da conversação, Varro não mais suportou. Sentindo que um vulcão de angústia lhe rebentava no peito, arrastou-se pelo corredor próximo
em busca do aposento onde o filhinho repousava, junto de Cirila, jovem escrava que de Cíntia se fazia acompanhar. Ajoelhou-se ante o berço adornado e ouviu a abafada respiração do filhinho. Deu campo largo às próprias emoções. Como um homem que se visse arremessado a fundo abismo de um momento para outro, sem encontrar de pronto qualquer base firme para sustentar-se, não conseguiu por alguns minutos conciliar os próprios pensamentos. Bom, vamos parando hoje por aqui. Parei na página 38. Sentando confortavelmente, fechando os nossos olhos físicos, respirando fundo. Jesus querido, mentores, obrigada por mais este dia em que lemos mais algumas páginas do livro. Hoje é um dia muito especial, tão leve para todas as mamães. Muita paz, muito amor, muita saúde. Muitas não vão poder receber um abraço de seus filhos, mas virtualmente e em pensamento vão receber muito amor. Obrigada por tudo, obrigada por estar conosco. E envolva todas as pessoas do nosso planeta Terra, para que todas sintam-se abraçadas, sintam-se fortes. Uma injeção de força, de alegria nesse instante. Obrigada por tudo, que assim seja. Então, segunda-feira, página 38. E o negócio tá bom, hein? Tá começando a pegar fogo o negócio aqui. Boa noite, gente! Então, Varro recorreu à prece, a fim de apaziguar-se, e então passou a refletir. Contemplou a fisionomia calma da criança, porque ele estava no quarto junto com o Tassiano, estava do lado do berço do Tassiano. Então ele contemplou a fisionomia calma da criança através do espesso véu de lágrimas e indagou a si mesmo para onde iria, como resolver o delicado problema criado pela mulher. Não desconhecia agora a crueldade de Opílio, que é o primo da Cíntia, patrão do Varro, tá dando em cima da Cíntia. Sabia o detentor das atenções de César, que, segundo a versão popular, lhe utilizara a cooperação no assassínio de Geta, pelo que recebera enorme patrimônio de terras na Gália distante, e naquele momento não duvidava de que ele houvesse facilitado a morte da abnegada Eliodora, movido de paixão por Cíntia. Considerou a situação vexaminosa a que fora projetado e assimilou o propósito de revide. A inolvidável figura do Cristo, porém, assomou-lhe a imaginação superexcitada. Como harmonizar a vingança com os ensinamentos da Boa Nova que ele mesmo difundia em suas viagens? Como destacar o impositivo do perdão para os outros sem desculpar as faltas do próximo? O mestre cuja tutela buscara havia esquecido os golpes de todos os ofensores, aceitando a própria cruz. Vira muitos amigos presos e perseguidos em nome do celeste benfeitor. Todos demonstravam coragem, serenidade, confiança. Conhecia o devotado pregador do Evangelho, Ostílio Fúlvio, cujos 2 filhinhos haviam sido trucidados sobre as patas de 2 cavalos, conduzidos intencionalmente sobre eles por um
tribuno embriagado. Ele mesmo, Varro, ajudara a recolher os despojos dos inocentes e vira que o pai de joelhos orara, chorando, agradecendo ao Senhor os sofrimentos com que ele e a família eram rudemente experimentados. A aflição daquela hora não seria a mão de Deus que lhe exigia um testemunho de fé? Mas não seria melhor perecer no anfiteatro ao ver Tassiano devorado por animais ferozes que se confiarem ambos à vergonha da morte moral e perguntavam com pranto mudo: como se portaria Jesus se tivesse sido pai? Entregaria uma criança inocente a um lobo terrível da floresta social sem a mínima reação? Por si não se notava com direito a qualquer exigência. Reconhecia-se na posição do homem comum e por isso mesmo pecador, com a necessidade indisfarçável de adaptar-se à virtude. Não poderia reclamar devotamento à esposa, embora perdê-la lhe custasse imensa dor. No entanto, e o pequenino? Seria justo abandoná-lo à mercê do crime? Oh, Deus! Soluçava intimamente. Como lutar com um homem poderoso quanto o Opílio Vetúrio, capaz de alterar as determinações do próprio César? Que a mulher amada o seguisse era uma velha no âmago da alma. Contudo, como separar-se do filhinho, que era a sua razão de viver? Ergueu-se maquinamente, retirou o menino adormecido dentre os panos de lã em que descansava e acilou a tentação de fugir. Não seria, porém, indesculpável temeridade expor a criança em intempérie? E como situaria a companheira no dia seguinte à frente da vida social? Cíntia não havia pensado nele, pai carinhoso e amigo, mas poderia ele, discípulo dos ensinamentos de Jesus, voltá-la ao desespero de si mesma ou à desconsideração pública? Qual se estivesse amparado por estranha força invisível, repouso pequenino no leito, e depois de beijá-lo eternecidamente, inclinou-se demoradamente sobre ele e chorou humilde, derramando copiosas lágrimas, como se vertesse o cálido rócio do próprio coração na preciosa flor da sua vida. Logo após, certificando-se de que o diálogo continuava na câmara íntima, regressou à via pública, buscando ar renovado para o corpo enlanguescido. Parou nas margens do Tibre, invocando à memória os padecimentos de todas as vítimas daquelas águas misteriosas e tranquilas, que deviam ocultar os gemidos de inúmeros injustificados da terra. A mudez do velho rio não representava uma inspiração para o campo agitado da sua alma? Os raros transeuntes e os carros retardatários não lhe notaram a presença. Dividindo o olhar entre o firmamento cintilante e as águas tranquilas, abismou-se em profundas indagações que ninguém poderia sondar. Ao alvorecer, tornou a casa, apático e desorientado, e cerrando-se num cubículo, entregou-se a sono pesado e sem sonhos, do qual despertou ao sol avançado pelos gritos dos escravos que transportavam material para construções próximas.
Quinto Varro procedeu à higiene da manhã e, procurado por Cíntia e a criança, afagou o filho entre grave e afetuoso, recebendo um recado da mulher, anunciando-lhe que se ausentara em companhia de amigas para uma festividade religiosa no Palatino. Acabrunhado, afastou-se da residência na direção da Via de Ostia. Desejava entender-se com alguém que lhe pudesse lenir a carga íntima e, recordando a nobre figura de Corvino, propunha-se a fazê-lo confidente de todas as mágoas que lhe fustigavam o coração. Recebido por Lísipo, este informou bondoso que o ancião se ausentara, atendendo a vários enfermos, acentuando, porém, que estaria ele à noite na Via Ardeatina. O anfitrião, todavia, observou tamanha palidez no visitante inesperado que o convidou a sentar-se e a servir-se de um caldo reconfortante. Varro aceitou, experimentando grande melhora espiritual. A paz do recinto singelo, como lhe acalmava o espírito desarvorado. Adivinhando-lhe os tormentos morais, o velhinho desenrolou diversas páginas consoladoras que continham informações sobre o heroísmo dos mártires, como que pretendo cicatrizar-lhe as úlceras invisíveis. O jovem ouviu atento, leu compridos trechos das descrições e, alegando abatimento físico, deixou-se ficar junto a Lísipo até mais tarde, quando ambos se dirigiam para os sepulcros num carro de velho amigo. Alcançaram os túmulos dentro da noite. Transpuseram a porta que um dos companheiros vigiava atento e desfilaram nas galerias junto de numerosos irmãos que seguiam conduzindo tochas em conversações coroadas de esperança. Os cemitérios cristãos em Roma eram lugares de grande alegria. Inquietos e desalentados na vida de relação com infinitas dificuldades para se comunicarem uns com os outros, dir-se-ia que ali, no lar dos mortos, que as tradições patrícias habitualmente respeitavam, os seguidores do Cristo encontravam um clima único, favorável à comunhão de que viviam sedentos. Abraçavam-se aí com indizível ternura fraterna, cantavam jubilosos, oravam com fervor. O cristianismo de então não se limitava aos ritmos sacerdotais. Era um rio de luz e fé, banhando as almas, arrebatando corações para a jornada divina do ideal superior. As lágrimas não surgiam na condição de gotas de fel incendiado, mas como pérolas de amor e reconhecimento, nas referências aos suplícios dos companheiros sacrificados. Aqui e ali, sepulturas róseas e brancas ostentavam dísticos afeituosos, que não lembravam qualquer ideia escura de morte. Só a bondade de Deus e a vida eterna mereciam exaltação. Varro relia com avidez as palavras que lhes eram familiares, buscando apoio moral para a resistência íntima de que se reconhecia necessitado. Não longe, a
carinhosa amizade de alguém, escrevera a saudação: Festo, Jesus te abençoe. Adiante grafara um pai devotado: Gláucia, querida filha, estamos juntos. Acolá brilhava a inscrição: Crescécio vive. Mais além figurava outra: Popéia glorificada. Nunca sentira Varro tamanha paz nos túmulos, reconhecendo-se na posição de um homem expulso do próprio lar, sentia agora na multidão anônima dos companheiros a sua própria família. Detinha-se nos semblantes desconhecidos, com mais simpatia e interesse, e pensava consigo mesmo que naquela fileira de criaturas que ansiosamente buscavam os ensinamentos do Senhor, talvez existissem mais dolorosos dramas que o dele, e chagas mais profundas as lhe sangrarem nos corações. Sustentava Lísipo no braço robusto, como se houvera encontrado a alegria de ser útil a alguém, e pelos olhares felizes que permutavam entre si, pareciam ambos agradecer a influência de Jesus, que concedia ao velho afetuoso a graça de amparar-se num filho, e ao moço infortunado a ventura de encontrar um pai a quem poderia servir. Em grande recinto iluminado, hinos de alegria precederam a palavra do pregador, que, assomando à tribuna, falou com indescritível beleza acerca do reino de Deus, encarecendo a necessidade de paciência e de esperança. Quando terminou a enternecedora alocução, Lísipo e Varro aproximaram-se para reconduzi-lo à casa. Um carro, além dos sepulcros, aguardavam o solícito, e na intimidade doméstica, ante os dois velhinhos que o escutavam surpresos, o moço patrício, pontilhando a narrativa de lágrimas, expôs que sofria nos recessos da vida particular, rogando a Corvino um bálsamo para as feridas que lhes oprimiam o coração. Hoje paramos na página 42. Bom, vamos sentar direitinho, fazer a prece final, fechar os nossos olhos físicos, respirar fundo. Jesus querido, mentores, muito obrigada pela leitura que tivemos hoje. Foi rápida, mas obrigada por estarem conosco. Obrigada por acalmarem um pouco nosso coração, nos transportarem para a velha Roma, para uma outra época, e perceber que podemos fazer alguma coisa para mudar, porque desde aquela época muitas coisas são iguais. Obrigada por tudo, Senhor, até quarta-feira, que assim seja.